Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Que a paz de Deus, o amor de Cristo esteja sempre presente no coração de todos nós. Vamos fazer hoje o Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. E eu vou ler aqui um Pai Nosso que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito José Silvério Horta, Monsenhor Horta, em uma das reuniões da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em Minas Gerais. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da luz. Que o nosso ideal, igreja, seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Que assim seja. Boa noite, caros irmãos. O Evangelho de hoje é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 16. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros. E se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os dos que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes, dos tempos e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combatentes singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto noutros tempos ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará nesses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nós estamos finalizando neste dia o Evangelho Prece e Radiação do capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. Há alguns dias nós estamos discutindo, estudando, refletindo sobre o tema o duelo. Então, meus irmãos,
O duelo, e por que estudar esse tema é tão importante para nós? A compreensão do que seria o duelo, das suas consequências, é muito importante para que nós possamos refletir a respeito dos pontos que precisamos melhorar em nossas próprias características, quais males, quais vícios nós devemos combater, ou seja, em que consistirá a nossa reforma íntima. Por isso é tão importante estudarmos temas como esse. O duelo é um dos derradeiros vestígios de hábitos selvagens, sobre os quais nós nos debatíamos enquanto humanidade desde o começo da era cristã. Então, meus amigos, segundo o Livro dos Espíritos, o duelo é um costume absurdo, digno de bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem aos poucos compreenderá que o duelo é um ato que encontra suas raízes nas duas chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade. Essas duas chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade, muitas vezes, com as suas ramificações, sendo interpretadas como um ponto de honra, nos levava a duelar entre nós mesmos. Portanto, meus amigos, os homens, à medida que forem evoluindo, que forem se tornando melhores, que forem alcançando o adiantamento moral, eles passarão a compreender o que é verdadeiramente a honra, em que consiste o ponto de honra. E perceberemos então que a verdadeira honra está acima das paixões terrenas, que não é atentando contra a vida do nosso irmão, nem colocando a nossa própria vida em risco por motivos banais, que os agravos cometidos, os erros cometidos, poderão ser reparados. Há mais grandeza, meus queridos, e honra verdadeira em reconhecer seus próprios erros, em declarar-se culpado, em estabelecer humildemente, o diálogo, em afirmar que cometeu uma falta e solicitar o perdão dessa mesma, ou mesmo em perdoar um irmão que cometeu alguma falta para conosco, de maneira racional, dando a essa pessoa a oportunidade do crescimento, uma vez que todos nós estamos a caminho do nosso progresso espiritual. Todos estamos na caminhada evolutiva. Qualquer que seja a situação, meus irmãos, desprezar os insultos é a melhor alternativa. Não retribuir o mal com o mal, não retribuir a falta que o nosso irmão cometeu para conosco com outro crime, isso sim, meus irmãos, é considerada a verdadeira honra. Então, meus amigos, esse sentimento de ódio jamais deve vibrar nos nossos corações. Se nós queremos realmente buscar o desenvolvimento das virtudes, alcançar a nossa evolução enquanto seres imortais que somos, em busca da nossa perfeição espiritual, reagir através do duelo nos afasta desse objetivo, visto que o Cristo, nosso modelo e guia Jesus, nos ensinou: perdoai os vossos inimigos. Ou como o próprio capítulo do Evangelho menciona, amai os vossos inimigos. E aquele que não se dispõe a buscar essa evolução, esse caminho do perdão, muitas vezes, meu irmão, vai permanecer ainda em sofrimento. Sejamos brandos e pacíficos, preguemos a não violência, sejamos pacientes para com os nossos irmãos, para com os nossos inimigos. Toda palavra ofensiva, todo ato agressivo exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade.
Leis essas que devem presidir todos os relacionamentos entre os homens, manter entre eles a união, a concórdia. E esses atos relacionados ao duelo, que em tempos anteriores, em tempos remotos, ocorriam com muito mais frequência do que nos dias atuais, se constitui sim um atentado a essa benevolência, à fraternidade, ou seja, sustentando ainda o ódio e a animosidade entre nós, os sentimentos agressivos, os sentimentos de revide, os sentimentos de vingança, de ódio. Portanto, meus irmãos, cultivemos em nós a caridade verdadeira, agir para com o nosso próximo, para aquele que consideramos um inimigo, com amor e benevolência, nos fará alcançar novos patamares enquanto humanidade. Pensemos na lei de amor como nosso objetivo universal. Amando e respeitando uns aos outros, poderemos vencer quaisquer vestígios de duelo e ascender na escala evolutiva, alcançando assim as virtudes trazidas pelo nosso Mestre Jesus até nós. Muita paz a todos, uma boa noite. Boa noite, meus irmãos. Prece de fluidificação das águas. Senhor da vida, juntamente com todos os irmãos que estão participando deste Evangelho, venham pedir-te a fluidificação de nossas águas, não só de nossas casas, mas também dos hospitais, reservatórios, sejam colocados fluidos de medicamentos e assim possamos, ao ingerir, ser curados dos males do corpo e da alma. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.